Você viu aqui no Cidades e Soluções que o número de voluntários no Brasil chega a 35 milhões de pessoas. É gente que realiza atividades não remuneradas em favor de uma instituição, de uma causa ou de alguém necessitado. Hoje nós vamos conhecer melhor a realidade do voluntariado em outros países. Nossas correspondentes Sandra Coutinho em Nova York e Joana Calmon em Paris revelam histórias comoventes de pessoas que resolveram doar tempo, energia, amizade e que por isso mesmo fazem toda a diferença. Daniela arruma as malas mais uma vez. Os preparativos são para uma viagem para Botsuana, no sul da África, onde vai trabalhar por 2 anos em campanhas de prevenção à AIDS e no apoio a pacientes soropositivos. My expectation, I guess my big motivation to go to Botswana is my passion for service. And that's what I believe underlies everything that I do, is that I believe that I am beholden to other, I don't know if that's the right word to use. I guess I feel as if I'm the servant of other people. Not in a way that I feel people have control over me, but in a way that I want to help others. And I want to do so in a way that removes my ego from the equation. And I just look forward to 2 years of solely existing to help other people. And not necessarily looking for the personal benefits, but just being there for others. Não é a primeira aventura para ajudar o próximo. A advogada já foi voluntária em Gana, em Camarões e em diversos programas para refugiados aqui nos Estados Unidos. Como mais de 1/4 dos americanos, ela arregaça as mangas e trabalha para melhorar a sociedade sem remuneração, seja no próprio bairro ou a quilômetros de distância. Uma vocação que Daniela aprendeu em casa. I grew up with the story of my great-grandmother, Mary, teaching English to her fellow Sylvanian immigrants up in Pennsylvania in a coal mining town. And I grew up watching my dad run a bakery and take the leftover sandwiches each day to homeless people at City Hall, and did it without seeking thanks or recognition, just because it was the right thing to do. My mom always pounded it into our heads that we had to love each other, love ourselves. And these moral standards stayed with me. And when I was younger, I pursued a career of law, domestic criminal law here in the States. And when I found myself studying abroad in Ghana, I started volunteering at an orphanage 3 days a week. And I just fell in love with reading to children and just taking parts of myself and giving them to others, not expecting anything in return. A nova missão é a serviço do Peace Corps, uma gigante do voluntariado inspirada num discurso feito pelo então senador John Kennedy em 1960. O pronunciamento desafiava os estudantes universitários a doar 2 anos de vida a outros povos para construir um mundo melhor. We will send Americans abroad who are qualified to do a job. We will send those abroad who are committed to the concept which motivates the Peace Corps. It will not be easy. None of the men and women will be paid a salary. They will live at the same level as the citizens of the country which they're sent to, doing the same work, eating the same food, speaking the same language. We're going to put particular emphasis on those men and women who have skills in teaching, agriculture, and in health. I'm hopeful that it will be a source of satisfaction to Americans and a contribution to world peace. Nesses 51 anos de história, mais de 200 mil americanos atenderam ao desafio. Viajaram pelos 139 países onde o Peace Corps está presente. Em várias regiões da África,
Na América Latina e na Ásia. Os programas promovem a educação, previnem doenças, estimulam o empreendedorismo, negociam soluções para conflitos. O professor Jonathan Zimmerman, especialista em História do Voluntariado dos Estados Unidos na Universidade de Nova York, viajou pela organização nos anos 70. Uma experiência bem diferente de quem embarca hoje para missões do Peace Corps. The organization has changed in some important ways. Part of it has to do with the end of the Cold War. There isn't this explicit ideological effort to defeat an enemy ideologically. But I think two other factors that have changed the organization a great deal. The first is the question of security and safety. It is dangerous to be an American now in ways that it never was before. You can debate the causes and the consequences of that, but you can't deny the reality. And I think that's changed the entire complexion of Peace Corps. And also I think the content of the experience. Every Peace Corps volunteer now receives a cell phone, for example. You know, and that brings, I think, to the second big change, which is the rise of technology. And now you hear about, you know, volunteers out in the village and they're posting on Facebook on their phones. So this is not distinct to the Peace Corps, obviously, but I do think it's absolutely changed the experience, because you cannot be away in the ways that you were before. I would say the third big difference, and again, this is not unique to the Peace Corps, but the third big trend that's changed the complexion of the experience is urbanization. Uma pesquisa recente mostrou que 26,4% dos adultos americanos dedicam tempo a trabalhos voluntários. Quase 62 milhões de pessoas que doaram 8 bilhões de horas em diferentes programas. Se esse trabalho fosse remunerado, valeria 162 bilhões de dólares, o equivalente a quase 295 bilhões de reais. Entre os jovens de 16 a 24 anos, mais de 8 milhões participam desse esforço. Uma vocação que nos Estados Unidos nasceu de um misto de Estado enxuto e liberdade do cidadão. When Alexis de Tocqueville came here in the 1830s from France, the first thing he noticed was how many organizations Americans joined. In fact, he called us a nation of joiners. And he said the reason was that the state, what we would call the government, was new and relatively weak, the central state, compared to the monarchies of Europe. And therefore, between the state and citizens grew up this thing that we've later called civil society. I think that the social welfare state, for example, is much thinner than in many other democracies. The size and the scope of the federal government has grown since Tocqueville's time. The nation itself has grown, but there's still an astonishingly large space between the individual and the state, and that space is taken up by voluntary organizations. A força dos voluntários que cruzam fronteiras pelas grandes causas também promove pequenas transformações perto de casa. Bem-vindos ao Festival Bike Bonanza. O encontro nessa escola do Brooklyn atraiu mais de 200 pessoas. A polícia comunitária fechou a rua e ofereceu aos ciclistas um projeto piloto de identificação de bicicletas para prevenir os roubos. O Departamento de Transportes do município distribuiu capacetes, mapas das ciclovias e o Código de Trânsito. Todo esse evento foi organizado unicamente por voluntários, gente que saiu de casa nessa manhã gelada de primavera com o objetivo de estimular nessas crianças a paixão pelas duas rodas. O nosso comercial aqui é um pequeno comentário e logo você volta a assistir da onde parou.
Veja bem, lá tem 62 milhões de voluntários para 330 milhões de habitantes. 200 milhões no Brasil de habitantes, 32 milhões. Então lá tem quase uma vez e meia voluntários daqui, se a gente tivesse a mesma população. Então eles estão bem empenhados em fazer o bem, talvez sejam mais estimulados, não sei, tenham mais tempo, acho que não, ou mais vontade. Mas as empresas no Brasil, elas precisam doar mais recursos financeiros. Talvez não façam isso porque não queiram, algumas não querem, mas talvez porque não saibam como fazer isso, porque lá nos Estados Unidos a doação é muito maior do que aqui. Aqui chega só a 2, 3% do que é doado lá. É uma vergonha. Preciso mudar isso. A caridade não dando as coisas, mas também dando, até que a pessoa tenha condições de conseguir por conta própria. Mais cursos, emprego, renda melhor, né? Esses empresários precisam se mexer, porque acumular dinheiro em caixa é acumular karma para a próxima vida. Isso não é bom. A revista americana Forbes, especializada em negócios e finanças, acaba de divulgar uma notícia animadora. A cada dia surgem no Brasil 19 novos milionários. O bom momento da economia impulsiona as empresas e o salário de altos executivos. Talvez ainda falte impulsionar a generosidade, como é muito comum aqui nos Estados Unidos, onde os ricos estão acostumados a ver fortunas migrarem para a filantropia. Brasil, o IPEA calcula que o setor privado investe 6 bilhões de reais por ano em projetos sociais. É cerca de 1% da generosidade americana. Nos Estados Unidos, o empresariado faz doações de 300 bilhões de dólares anualmente, cerca de 540 bilhões de reais. Por aqui, esse tipo de ação ainda tem muito caminho pela frente. Veja o texto espírita ao lado. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cativeiro, a cavaleiro dos demandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo. Além de tudo isso, lá os produtos são baratos, as taxas do governo são baratas e a renda é muito boa. O salário mínimo lá é R$ 1.600, R$ 1.800, e as coisas são mais baratas que aqui. Tanto é verdade que quando o brasileiro vai para lá fica maluco para comprar, né? E aqui é muito caro e, além disso, o salário é muito baixo. Então, impossível progredir assim. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas sobre todos os assuntos e é muito fácil de ler e entender. Cris é empresário, mas hoje atacou de mecânico. No Bike Swap, crianças que perderam as bicicletas porque as pernas cresceram podem trocar as usadas por modelos de aros maiores, mas antes passam pelo cuidado de mãos voluntárias. I do believe in people riding their bikes to work, and I think it's a great thing to do. And even though it's raining, there's still a very large turnout, and then also kids and adults will get to learn how to ride a bicycle. Keep going. Pedal with your feet. Spin around. A Bike New York é uma organização que ensina 300 adultos e crianças a andar de bicicleta todos os anos na cidade. Francesca é funcionária da ONG, mas reconhece que sem os voluntários não beneficiaria tanta gente. Our staff is so small, we could never, ever do anything that we do without volunteers. So the people that are here out in the rain helping teach people to ride are just kind of heroic to me, I think. Este casal trouxe os filhos de 5 e 6 anos para aprender. I already know how to ride, so learn how to teach. Because it's harder to teach. Once you already know, it's hard to teach. So, yeah, this is a great help for my kids.
Laura está na segunda temporada como professora voluntária.